Olá, povo de Deus, que Deus abençoe e ilumine. Aqui, pastor Adilson Santos. Eu fui passear agora com o meu animal, com o meu cachorrinho, e eu passei em frente a uma igreja muito tradicional no Brasil, e eu vi um panfleto e resolvi parar para ler. E lá estava comunicando que a igreja ia fechar. Isso já faz uns 5 meses, que a igreja ia fechar por causa da pandemia. E aí na hora eu fiquei ali lendo e pensando, no Evangelho, pensando o que Jesus faria nesse momento. Mandaria fechar as igrejas por causa da pandemia, ou Jesus ele ia abrir as portas para receber os doentes e orar por eles para que eles ficassem curados. Ele deu a ordem para todos: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônio, curarão os enfermos. Então, a ordem de Jesus para a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é para curar os doentes. Mas no meio da pandemia se vê realmente se a igreja ela está fazendo o que Jesus mandou. A igreja, para que serve a igreja? A igreja ela serve para a edificação do corpo, fortalecimento do corpo, edificação dos irmãos e, principal, pregar o evangelho para os sofridos, para os doentes, para os necessitados. E aí, no meio de uma grande necessidade, aonde as pessoas estão aflitas, aonde as pessoas estão com o coração quebrantado, não tem para onde correr, não tem para onde correr para médico, é a hora que a igreja tem que se apresentar como solução. Aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo, ele deve se apresentar e colocar a fé em ação e pregar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da humanidade, aquele que cura, que liberta, que transforma. Mas nós temos visto algumas igrejas que na verdade não seguem o Evangelho. Ela é uma religião, porque a igreja verdadeira, ela está de portas abertas, ainda que alguns irmãos tenham medo, mas tem que ter aqueles que são linha de frente para ganhar almas nesse momento de tribulação. Imagine se todas as igrejas aderem a isso agora, fecha cada um na sua casa, acabou. Meu Deus do céu, é vergonhoso isso que está acontecendo. Eu fiquei lendo, eu fiquei uma meia hora parado na frente dessa igreja, pensando, onde está o pastor, as ovelhas desgarradas, as almas indo para o inferno? Aonde está esse pastor, esse dirigente, esse líder? Aonde está esse homem que foi levantado por Deus para anunciar o Evangelho? O Evangelho é as boas notícias, o Evangelho é a cura, é a libertação, é a salvação. Mas as igrejas perderam o foco. Acho que igreja é lugar de passear, igreja é lugar de ver os irmãozinhos, abraçar, beijar os irmãozinhos, dar os ósculos santos, é lugar de passear, colocar roupa bonita. Ei, a igreja é para pregar a palavra, a igreja é para salvar as almas. O inferno está aí, o fim dos tempos está aí, e a igreja retrocedendo, a igreja regredindo. Aonde está o povo de Deus? Aonde estão os homens de Deus? Abrir uma porta de igreja é fácil, falar que é igreja, colocar o nome de igreja ali é fácil. Eu quero ver realmente praticar a palavra. E agora é a hora dos homens de Deus
praticar a palavra. Se tiver que entrar no hospital lá, ó, com gente doente, o homem de Deus tem que entrar, ué. Jesus falou: ide, pregai, curai, libertai. Mas tem gente que está fechando a igreja. Se ficar 10 anos na pandemia, a igreja vai ficar fechada 10 anos. Covardia, carnalidade. Cadê a fé? Cadê? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê? Cadê o Deus que levou as enfermidades? Cadê o Deus que cura, que sara, que liberta? Tá perdendo até pro bar. Eu fiquei escandalizado, pensando ali, falei: meu Deus, que evangelho é esse? Aí depois não quer que os outros falem. Não quer que os outros falem, vai falar. É melhor você ser criticado porque você quer fazer o que Jesus mandou, do que você ser criticado por não praticar a palavra. Jeremias 48:10, se eu não me engano, se não me falha a memória: maldito é o que retém a espada do sangue. Irmãos, nós estamos na guerra, nós temos que guerrear. Se nós estamos na guerra, aliás, eu disse isso hoje, agora à noite na igreja: morrer por amor a Cristo é glória, é glória. Nós não merecemos essa honra, nós não merecemos morrer porque você foi enviado para um lugar para pregar o evangelho, morrer porque você ficou doente, porque você está na linha de frente cuidando do povo, é glória, é glória. Nós nem merecemos isso, mas as igrejas estão mostrando que não são igrejas. Não é igreja. A igreja é para edificação do corpo. A igreja é para anunciar o evangelho, é para fortalecer os irmãos, para que os irmãos vá e ganhem almas, fale do amor de Deus, pregue a salvação, impõe as mãos sobre os enfermos e os curem. Mas na verdade está acontecendo é que as máscaras estão caindo, né? O evangelho falso está se revelando nesse momento. Quem julgava os outros agora está mostrando que de fato é um evangelho sem fé, sem obras. O evangelho sem fé e sem obras está amarrado. A fé tem que ter obras, atitude, fazer o bem para o próximo, cuidar dos perdidos, anunciar nos hospitais, anunciar na cadeia, anunciar, meu irmão, em cima do telhado, anunciar o evangelho. Mas as igrejas estão fechadas, igrejas que se dizem igrejas verdadeiras e que julgam as outras, que estão fechando as portas no momento em que talvez alguém desesperado ia bater na porta pedindo socorro, pedindo alimento, pedindo oração. E as igrejas estão fechadas porque os irmãos estão com medo do coronavírus. Tinha que ter medo de ir para o inferno, tinha que ter medo de prevaricar. Sabe o que é prevaricar? Faltar com o dever. Nós como cristãos não podemos faltar com o dever. Dever do cristão é sacar a espada e ir para cima. A espada é a palavra. Eu nunca vi na Bíblia, a não ser os pecadores, retroceder. A igreja de Jesus Cristo, até debaixo até debaixo da terra, tinha alguém pregando a palavra. No deserto, na água, no mar, onde foi, tem alguém pregando a palavra. Na praga ou na escassez, no deserto, tinha um homem de Deus pregando a palavra. O homem que é de Deus de verdade, ele prega na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença. Mas infelizmente o que nós vemos, eu fiquei com vergonha desse ministério tão grande que está no Brasil inteiro, com as portas fechadas. Está escrito assim, em toda a Bahia ainda, em toda a Bahia. Tomar vergonha na cara, pregar a palavra. Jesus está voltando. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, vocês não têm noção, o coronavírus tá melhor
melhor e com mais ênfase, tá temido mais do que o próprio Deus. Tem gente que não teme a Deus, não teme a Deus, que se temesse a Deus estava pregando a palavra, estava com as portas abertas para socorrer as pessoas. Mas tem gente que não teme a Deus não, mas teme a doença. Teme a doença. Tem que respeitar as autoridades, mas as autoridades que a igreja, aliás, a igreja verdadeira ela é essencial, porque ela atende o drogado, ela atende o doente, ela atende o que está separando. A igreja verdadeira ela está aqui para anunciar as boas notícias. A igreja verdadeira ela está no momento da aflição, é a hora que Jesus chega para poder socorrer as pessoas. Mas agora na hora da aflição as igrejas estão fechadas. Cada uma, hein? Ah, meu Deus, vai ter tanta coisa no último dia. Vai ter gente que vai passar vergonha, viu?